Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Graças ao Senhor por esse tempo que nós temos de mais uma vez estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Pela manhã nós já tratamos sobre a primeira visita de Deus a Abraão e agora vamos analisar, com a ajuda do Senhor, mais um passo e verificarmos alguns detalhes da segunda visita de Deus à vida de Abraão. Então, para tanto, vamos ler as Escrituras em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2, a palavra de Deus ela diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos muitas graças por essa noite agradável, quando o teu povo, Pai, mais uma vez se encontra reunido debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo para aprendermos a Ti, para vermos a Ti. Para isso nos dê a sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Abra os nossos olhos para que vejamos claramente. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos as Tuas comunicações. Edifica-nos como igreja do Senhor. Se revela a nós, Pai. O nosso profundo desejo é ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela é restauradora, a Tua voz é curadora, a Tua voz, ela tem o poder de regenerar aqueles que ainda não são regenerados e poder de edificar cada um de nós como igreja do Senhor. Pai Santo, entregamos nas Tuas mãos este tempo e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, então, nós analisamos a primeira visita de Deus a Abraão. Vamos avançar um pouquinho mais hoje aqui e analisarmos a segunda visitação de Deus a Abraão. E cada uma dessas visitações é uma manifestação de Deus a Abraão. Ou seja, em outras palavras, é a revelação de Deus a Abraão. Então, todas as vezes que Deus, o Pai, nos visita, Ele está se revelando a nós de alguma maneira, pelo seu falar, pela sua voz. Claro que nós precisamos ter uns ouvidos abertos para ouvirmos então todas as comunicações divinas, porque Ele é um Deus que se revela e um Deus que fala, é um Deus que tudo vê. Então, queridos, essa segunda manifestação ou visitação ou revelação de Deus a Abraão está relacionada em dois aspectos fundamentais. O primeiro deles nós vemos aqui no versículo 2. Deus está dizendo que de Abraão ele faria uma grande nação. Ou seja, dentro de Abraão estaria então uma grande nação. Que lá na frente nós vamos entender isso, que o apóstolo Paulo fala que o pai da fé é Abraão. Então, se nós estamos em Cristo, é porque nós somos descendentes de Abraão. Isso é maravilhoso. Então, Deus está dizendo aqui que faria de Abraão uma grande nação. Agora, tem uma palavrinha aqui que é muito importante, que Deus disse assim: e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha que coisa mais interessante. Deus, em primeiro lugar, faria de Abraão uma grande nação, porque o nosso chamado foi em Abraão. Você percebe aqui? Então, eu e você, o nosso chamado foi a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele também estava nos chamando. Fomos chamados em Abraão. Isso é maravilhoso. Então, faria dele uma grande nação. Todas as nações da terra que tem ali, que Deus tirou os seus filhos, é porque estava em Abraão. Nós somos chamados em Abraão. Quando Deus chamou Abraão, chamou cada um de nós também nele, porque Abraão é o pai da fé.
E depois ele disse assim: e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Claro que muitas pessoas que de fato estão congregando em igrejas evangélicas, reunidas nos templos, a grande maioria, vão até esse local de reunião para serem abençoadas. E de fato elas são abençoadas, porque quando nós lemos a palavra de Deus nos abençoa. Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar. E todas as bênçãos que nós temos hoje, dada pelo Senhor, estão em Cristo. Por isso que Deus disse em Efésios 1:3 que na pessoa do Filho de Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, um filho de Deus, ele não deve se preocupar em correr atrás das bênçãos e em buscar as bênçãos do Senhor, porque todas elas, ou seja, as bênçãos do Senhor, Deus colocou na pessoa de Jesus Cristo, e colocou Jesus Cristo dentro de você e dentro de mim, dentro de toda a igreja, o corpo de Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre a noiva de Cristo, a sua igreja, que Ele comprou para si através do sangue precioso do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, Deus diz também que engrandeceria o nome de Abraão, que ele seria conhecido, ele seria o pai da fé, e ele de fato é o pai da fé, nós entendemos isso claramente, né? Os que são da fé são filhos de Abraão, diz Paulo lá em Gálatas capítulo 3. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje estamos analisando Abraão, as manifestações de Deus na vida de Abraão, e futuramente vamos analisar a vida de Isaque e de Jacó também, porque esses três nomes, eles são muito importantes nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus fala muito a respeito deles, então nós devemos focar a nossa atenção naquilo que as Escrituras têm trazido para nós através da revelação do Espírito Santo. Então aqui, queridos, hoje a gente vai ver um aspecto muito interessante, que vamos verificar que essa segunda visita do Senhor a Abraão era para abençoá-lo. O Senhor o abençoou, mas com uma finalidade, para que Abraão fosse uma bênção. Deus disse que faria dele uma grande nação, que engrandeceria o nome e o abençoaria. Para quê? Para que ele fosse uma bênção. Ele foi abençoado para uma finalidade, para abençoar os outros também. Assim também é com todo aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus. Todo homem, toda mulher que creu na sua inclusão ali no corpo de Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição junto com Cristo, são homens e mulheres abençoados. Abençoados com a presença do Senhor, abençoados com a proteção do Senhor, abençoados com o suprimento do Senhor. E o primeiro suprimento que o Senhor nos abençoa é com a vida. A palavra fala em 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, a grande bênção para os filhos de Deus é a vida do Senhor Jesus habitando em nosso interior. Então, nós cremos que estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas elas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muito interessante, irmãos. Então, nós somos abençoados para nós sermos uma bênção. Na vida de quem? Na vida dos nossos irmãos. Em primeiro lugar, aos domésticos da fé, aos que pertencem à família de Deus. Então, queridos, nós vimos que a primeira visita de Deus a Abraão, ela foi caracterizada pelo resplandecer da luz nas trevas. Porque quando Deus chamou Abraão, onde ele estava? Ele estava ali envolto em trevas. Então o Senhor chamou Abraão de uma terra de trevas. É importante que nós saibamos disso,
porque o mesmo chamado de Abraão também foi o nosso. A palavra fala que este mundo é trevas, as nações andam em trevas, elas não sabem para onde que vai, né? Elas são totalmente cegas naquilo que concerne a uma visão adequada de quem Cristo é e fez por cada um de nós. Precisamos da visão espiritual, do entendimento espiritual, para sermos livres das trevas da ignorância. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Abraão, ele foi chamado quando ele estava ali em meio a muitas trevas, para então começar a seguir ao Senhor, e seguindo ao Senhor, ele fosse transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Assim também é conosco, porque o desejo do Pai é que Cristo seja formado em nós, e a formação de Cristo em nós, ela vai acontecer de fé em fé, de força em força, de graça em graça, mas acima de tudo, 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, nós somos transformados, como pelo Espírito, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito do Pai para conosco é que nós sejamos transformados à imagem do Filho. Essa palavra imagem do Filho é o caráter de Cristo em nós. Porque vocês sabem, quando Adão pecou, o homem ele perdeu a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então ninguém pode dizer que é filho de Deus se não tem a imagem de Cristo, o caráter de Cristo no seu interior. Porque quando nós pecamos em Adão, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou, e a partir daí o homem trouxe a imagem do que é terreno. Então ele deve agora, uma vez que nasceu de novo, trazer a imagem do celestial. O velho Adão foi crucificado e morto na cruz em Cristo. O nosso pecado foi tirado de nós pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele fez uma obra definitiva, eficiente, eficaz para todo sempre. A obra lá na cruz, ela foi de uma vez por todas. Nós morremos junto com Cristo para o pecado. O velho homem foi crucificado, morto, para que nós não venhamos mais servir ao pecado como escravos. Morremos com Cristo na cruz, no seu corpo santo, porque Ele, Senhor Jesus, levou sobre si a iniquidade de todos nós. Iniquidade é mesma que pecado. Agora, iniquidades é fruto da iniquidade. A iniquidade gera iniquidades. O pecado gera pecados. Então, Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado. Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas, por suas chagas, nós fomos sarados. Que coisa linda isso, irmãos! Então nós somos libertos, porque cremos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor leva-nos pelo Espírito a uma realidade para que então ganhemos uma verdadeira experiência de regeneração, de novo nascimento, de vida nova, de troca de coração. Que maravilhoso saber que na cruz em Cristo, Ele trocou o meu e o seu coração velho por um novo coração, um coração que é inclinado para a vida, um coração que é inclinado a ouvir a sua voz, um coração que é inclinado a buscar o Senhor, a orar o Senhor, um coração que é inclinado a ter intimidade com o Pai. É um novo coração, um coração novo que almeja não outra coisa a não ser o próprio Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, Abraão foi tirado ali daquele estado no qual ele se encontrava de trevas. O Senhor o tirou de lá, trouxe luz sobre ele, quando então ele foi chamado. A luz veio para Abraão, então Abraão pôde ver claramente o nosso amado Senhor. Isso é maravilhoso. Quero que vocês acompanhem comigo em suas Bíblias, no livro de Isaías, no capítulo 60. Vamos ler aqui apenas alguns versículos que eles são muito interessantes
eu acho que vale a pena nós fazermos uma leitura, porque o chamado de Abraão inclui toda a nação. Todos foram chamados em Abraão. Estão me compreendendo, irmãos? Então, os profetas do Antigo Testamento começaram, a partir do chamado de Abraão, a ter e a verificar pelo Espírito a luz que Abraão recebeu quando Deus o chamou, porque quando Deus se manifesta, quando Deus visita, quando Deus chama, Ele traz luz. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus encontrou Saulo de Tarso no caminho de Damasco? O que aconteceu ali naquela cena linda? Você pode ler no capítulo 9 de Atos, os primeiros ali 15 versículos, você vai ter a experiência de Saulo, que depois veio a se tornar o apóstolo Paulo, né? Então o que aconteceu ali? Ele havia recebido cartas dos principais sacerdotes para ir prender, manietar, para castigar ali os do caminho, que era a igreja do Senhor. Então de repente, uma luz resplendente brilhou ali para Saulo. O que foi que aconteceu? Ele caiu do seu animal, ficou prostrado em terra, ele tentou se levantar, mas ele não enxergava nada. Foi um clarão maravilhoso. Depois Paulo ele vai testemunhar, por exemplo, em Atos capítulo 26, falando sobre essa visão, que ele não foi desobediente à visão celestial, não é as visões, mas a visão. Ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo. E claro que por causa dessa visão, a sua vida foi totalmente transformada. Ele viu um facho de luz, ele viu a presença do Senhor Jesus Cristo em glória. E aquela glória, aquela resplandecente luz, cegou os olhos físicos de Paulo por 3 dias. Aí, a partir daí, o apóstolo Paulo, Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, ele foi reconhecido também, primeiro por Ananias, como um irmão. Lembra quando ele estava orando? Ananias diz para ele, irmão Saulo. Então ali, o maior privilégio de um filho de Deus é ser irmão. Nós somos irmãos. Quando cremos em Cristo, nós compactuamos da família de Deus, Deus é o Pai, nós somos irmãos uns aos outros. Então é importante nós termos esse entendimento que na família de Deus não existe uma hierarquia. Claro que o Cristo é o nosso Senhor, é Salvador e Senhor, e Ele é aquele que governa a nossa vida, e o Pai deseja que Cristo seja formado em nós. E temos o Pai, que é o Todo-Poderoso, aquele que podemos então conversar com Ele, saber que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele domina sobre todas as coisas, e que enviou o Seu Filho até nós para nos alcançar, para nos tirar deste lugar de trevas, porque este mundo é trevas, é uma ignorância de Deus tremenda. Nós, desde quando nós nascemos, nós tínhamos o nosso entendimento entenebrecidos. Essa palavra aqui, entenebrecido, significa que o nosso entendimento estava em trevas, mas ele brilhou a sua luz, a luz que o Espírito trouxe para dentro de nós, toda a realidade que Cristo é e fez. Então nós podemos contemplar pela luz do Senhor aquilo que Cristo fez por cada um de nós, provando a morte por cada um de nós, nos dando a sua própria vida. Então tudo isso está relatado nas Escrituras Sagradas. Então os nossos olhos foram abertos para crer na obra bendita do Senhor. Então, uma vez que cremos, nós recebemos a luz do Senhor. E essa luz do Senhor é um entendimento espiritual para vermos quem é o Senhor, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo. Então, queridos, e quando nós vemos o Senhor, nós também vamos saber quem somos nós, conhecer quem somos nós. Nós éramos pecadores, andávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados, mas Cristo veio, Ele entrou no mundo das nossas trevas, e a palavra fala em Colossenses 1, versículo 13, que Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso, meus queridos irmãos, é por amor a cada um de nós. Se você soubesse o
quanto você é amado pelo Senhor, o seu coração se alegraria cada dia mais. Então você, amado, nunca tenha dúvida disso. Você é uma pessoa muito amada pelo Senhor. E a Bíblia chega a dizer que Deus, que é amor, Ele é eterno, o amor dele é eterno. Ele diz lá em Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Eu e você, nós somos amados com amor eterno. O que significa ser amado com amor eterno? Significa ser amado com amor que não tem fim. A partir do momento em que nós cremos no Senhor, nós o recebemos. Crer significa receber também. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, cremos no Senhor, recebemos o Senhor. Então, nós amamos agora o Senhor, porque o amor dele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Então, nós cremos no amor que Deus tem por nós. Ele nos amou com amor eterno. Então, quando nós amamos o Senhor, é para uma finalidade. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós vamos desfrutar do Senhor. Nós cremos para recebê-lo e amamos para desfrutá-lo. Isso é maravilhoso. Querido, você tem desfrutado do Senhor Jesus Cristo? Você tem participado, você tem tido uma comunhão com Cristo? A palavra fala em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Nós somos chamados para participar de Cristo, da comunhão de Cristo, não uma comunhão com Cristo. É como se Deus colocasse para nós uma mesa e todos nós sentados em torno dessa mesa e Cristo é aquele pão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, nós temos comunhão, nós participamos da comunhão de Cristo, nós nos alimentamos dele. Ele é toda a realidade de cada um dos filhos de Deus. Sem ele, o que nós somos, irmãos? João 15,5 fala que o Senhor Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Mas, queridos irmãos, quando Deus chamou Abraão, Ele tirou ali daquele império de trevas, tirou de um império de idolatria terrível e trouxe Abraão para si mesmo. O nosso chamado é para o Senhor. Então Abraão recebeu luz e o profeta Isaías também ele vai dizer algo muito interessante. Isaías capítulo 60, eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos que diz assim, de 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que significa essa palavra aqui no final do versículo? A glória do Senhor nasce sobre ti. Significa que quando recebemos a luz, porque a palavra diz aqui, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz está vindo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz veio até nós quando o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne e colocou a sua habitação no meio de nós. Então a luz já veio até nós, percebe? Então a luz veio até nós e a glória do Senhor. O que é a glória? É aquilo que Ele é. Glória é o próprio Senhor, Ele é o Pai da glória, Ele é a glória. A glória do Senhor nasce sobre ti. Que coisa linda, meus irmãos. E o versículo 2 diz assim, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, queridos, que versículo glorioso, maravilhoso, fantástico. Não é lindo isto aqui? Quando nós lemos esses versículos,
Graças ao Senhor, porque está escrito, isso aqui pertence a nós. Nós sabemos que temos essa experiência hoje, porque cremos no Senhor, o recebemos. Quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos toda a luz, toda a sua glória. A Bíblia chega a dizer que na pessoa do Senhor Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que Deus é, habita em Cristo e Cristo habita em nós. Irmãos, você já parou para pensar que privilégio é ser um filho de Deus em Cristo? Isso é algo tremendo. Ele nos amou, irmãos, com amor tão grande. 1 João 3,1 diz assim que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque nós somos habitados pela luz. E a glória do Senhor se vê sobre cada um de nós. Aí ele diz no versículo 3 aqui: as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Percebe? Que coisa linda. Agora aqui, Isaías 60, deixa eu ler mais alguns versículos. O versículo 5, que diz assim: então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Queridos, quando nós recebemos o Senhor, essa luz maravilhosa, porque Ele é a luz do mundo, Ele é toda essa realidade, o nosso coração vai ter um contentamento bastante significativo, grande, onde todas as nossas necessidades emocionais, todas as nossas necessidades espirituais e físicas é suprida nele. Toda a fome nossa é suprida em Cristo. Toda a sede nossa é suprida em Cristo. Não estou falando aqui dessas sedes naturais de comer e beber. Isso Ele também vai suprir, porque Ele disse que iria suprir. Aliás, Ele disse para a gente nem se preocupar com o que é a vez de comer, beber e vestir. Não é para a gente ficar com o nosso coração pesado, preocupado, inquieto com o que é a vez de comer, beber e vestir, porque isso Ele nos daria. Então nós temos que dar graças pelo Senhor, por toda a alimentação. Por isso que todos os filhos de Deus, quando estão à mesa, a primeira coisa que eles fazem é expressar ao Senhor uma gratidão, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo alimento que está sobre a mesa. Ele não só coloca o alimento sobre as nossas mesas, mas Ele santifica, mas Ele purifica, para que aquele alimento faça muito bem para o nosso organismo. Então, a necessidade física Ele vai suprir, para que o nosso corpo, a morada de Deus, o templo do Espírito, seja vigoroso, seja um templo onde possa expressar o próprio Senhor, Então, graças ao Senhor por isso. E outra coisa, esse templo, que é o meu corpo e o seu corpo, ele é revestido de alegria. A nossa alegria está em Cristo. É uma alegria que ninguém pode tocar, tirar de nós. Porque o Senhor Jesus disse que a nossa alegria ninguém poderia tirar. Como que pode tirar Cristo de dentro de nós? Não tem jeito, a não ser que você nunca creu. Às vezes nós escutamos assim, aquele irmão, ele se desviou, ele caiu da graça. Queridos, ninguém pode cair de um lugar onde nunca esteve. E se você está em Cristo, você não vai cair de Cristo. Você pode ter alguns erros, alguns pecados, que você vai cometer no decorrer da sua vida, mas, irmãos, de Cristo ninguém se apostata. As pessoas podem virar as costas para a fé, para a palavra, mas de Cristo ninguém se apostata, porque uma vez que Ele nos tornou seus filhos, todo filho de Deus tem em si todo o suprimento necessário para o caminho da vida e da piedade, porque Cristo, Ele é aquele que governa, que dirige a vida da nova criatura, do Filho de Deus, daquele que creu verdadeiramente nele, então está seguro por Ele. Ele disse assim lá em João capítulo 6, versículo 47, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Percebe? Então não tem como você querer se apostatar de Cristo, não tem como você ser feito filho de Deus, se desfiliar da filiação que está no Pai, não tem jeito, porque Ele disse em João 10, versículo 28, o Senhor Jesus quem está dizendo. Então nós temos que atentar
para verificar quem é que está dizendo. É Jesus. Ele disse assim, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. Queridos, ele também prometeu para nós, em Mateus 28, versículo 20, o final do versículo, ele disse assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Claro que nós temos responsabilidades. E qual é a nossa responsabilidade? É permanecer nele. A palavra permanecer significa literalmente morar. É nós morar nele e ele morará em nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse o nosso Senhor em João capítulo 15. Muito interessante, irmãos. Então nós temos responsabilidade. Então graças ao Senhor que aqui em Gênesis 12, 2, ele disse que faria de Abraão uma grande nação. Deus aqui está se comprometendo com Abraão, de fazer dele uma grande nação, de engrandecer o nome e de abençoá-lo, para que Abraão fosse um abençoador. Por isso que nós sabemos que todas as famílias da terra são abençoadas com um crente Abraão. Queridos, que lindo, te abençoarei, te engrandecerei o nome, para quê? Para que tu, Abraão, seja uma bênção. Então, irmãos, da mesma forma conosco, quando cremos no Senhor, Cristo é a nossa vida, todas as bênçãos de Deus estão na pessoa de Cristo. Nós fomos abençoados, segundo está escrito em Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo fala lá em Colossenses 3, versículo 11, o final do versículo, porém Cristo é tudo em todos. Esse todos é os que creram. Cristo é tudo para todo o que creu. Então, quando a pessoa ela é habitada pela pessoa de Cristo, ela tem tudo. Então ela tem todas as sortes de bênçãos espirituais. Para que ela foi abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais? Para abençoar os outros irmãos. Entende? Não tem outra coisa. Abraão, farei de você uma grande nação, vou te engrandecer o nome, você vai ser reconhecido, e nós sabemos que é reconhecido, porque o Novo Testamento também fala de Abraão como pai da fé, o abençoador. Estando em Cristo, nós também fomos abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão. Aliás, em Cristo é muito mais do que Abraão, porque em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção, não falta nada para nós, porque em tudo nós somos enriquecidos nele. É como Paulo escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, 1 Coríntios 1, 5, a Bíblia diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Não nos falta nenhum dom, porque em tudo fomos enriquecidos em Cristo, em tudo fomos abençoados em Cristo, para sermos abençoadores. Deus não abençoa você e a mim com seu Filho, para nós ficarmos como que um mar morto, só recebe e não vaza. Estão me compreendendo, irmãos? Nós somos abençoados para abençoar outros irmãos. Fomos abençoados em toda a palavra do conhecimento. Então nós temos em nossas mãos as Escrituras Sagradas para abençoar outros irmãos, para apontar às pessoas o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai até Deus, a não ser por Cristo. Isso está tão claro nas Escrituras. E para que então nós possamos chegar e ter acesso ao Pai, necessariamente temos que crer na obra consumada do Calvário. Não que Jesus apenas morreu por nós, mas que nós também morremos junto com Jesus Cristo. Querido amigo, querido irmão, você sabe,
Talvez você não saiba, mas vou lhe dizer para você algo muito importante. A mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, ela também afirma que o pecador morreu com Cristo. Porque se o pecador não crê que morreu com Cristo, não há libertação de pecado para ele. João capítulo 8, verso 32 e 36, é para nós conhecermos a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então, veja aqui um texto que mostra que Cristo morreu pelos pecadores e que os pecadores também morreu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Querido, esta é a verdade que traz libertação do pecado, porque lá na cruz, no corpo de Cristo, Cristo morreu sim, mas Ele levou sobre si você e a mim, o meu e o seu pecado. Fomos cravados na cruz junto com Cristo. Claro que isso aqui é uma atitude pela fé. Eu tenho que crer que Ele morreu, porque a Bíblia diz. Eu tenho que crer que eu também morri com Ele, porque a Bíblia diz. Isso é muito claro, irmãos, nas Escrituras Sagradas. É uma palavra fiel. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, ele disse assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, cremos que viveremos com Ele. Eu quero que você observe um fato muito interessante. Essa condicional aqui, se, Deus está mostrando que Ele não vai forçar você a crer. Você tem que desejar crer. Porque se cremos que morremos com Ele, então eu criei que morri com Ele, então eu vou viver com Ele. Estão me compreendendo, irmãos? Isto é tão maravilhoso. E esse mesmo versículo está dito em outras palavras aqui em Romanos capítulo 6, versículo 5. Aqui o Espírito Santo, usando as penas de Paulo, ele diz assim, Romanos 6, 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, eu e você só podemos ser unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição quando cremos que fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Porque sem a morte do pecador no corpo de Cristo, não vai haver vida de ressurreição. Se você creu que morreu com Cristo, a Bíblia diz muito claramente lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6,6 fala que Cristo morreu, mas que o pecador também morreu. Se morremos com Cristo, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a palavra fala em Efésios 2,6, e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está hoje? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos nós estamos. Essa é a experiência de todo verdadeiro filho de Deus. Essa é a experiência de todo verdadeiro cristão. Porque, irmãos, sem termos essa experiência real com Jesus na sua morte e ressurreição, nós não podemos dizer que somos filhos de Deus. Embora muitos aí acham que não é assim, mas a Bíblia diz que é assim. E se você não crer como está escrito, a tua crença, a palavra fala que ela é em vão. Paulo foi muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, se referindo àquilo que Cristo é e fez, que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, 2, Paulo disse assim, sobre o perigo de nós crermos, não segundo o que a Bíblia diz, mas segundo o que os homens estão dizendo aí. Tem muito engano, e os enganos hoje, eles são disfarçados, irmãos, de coisas boas. O engano fala de Deus, fala de Jesus, fala de muitas coisas boas, falam das bênçãos, fala das vitórias de Jesus Cristo, mas a pessoa em si, ela não tem essa realidade.
ela nunca nasceu de novo, ela nunca ganhou uma visão espiritual de que ela ganhou uma experiência, de que ela se tornou filha e filho de Deus porque morreu e ressuscitou com Cristo. E Paulo é muito enfático em dizer o seguinte: por ele também sois salvos. Quem é este ele? Por aquilo que Cristo é e fez. Por ele também sois salvos, é o Evangelho. Se, olha a condicional aqui, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Imagina você, querido, está aí dentro de uma comunidade muitos anos, uma vida inteira, e você, um dia, no dia da sua morte, você falece, crendo que você vai para o céu, porque frequentou aquela comunidade, se tornou membro daquela comunidade durante 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, morreu e foi para o inferno, porque você nunca creu, como diz a Bíblia, que você foi crucificado junto com Cristo, que Cristo é a sua vida. Então, queridos, agora a partir do nosso novo nascimento, o desejo do Pai é formar a pessoa de Cristo em nós. Gálatas é uma carta muito linda, porque ela fala ali de 3 aspectos maravilhosos na vida do apóstolo Paulo, que concerne também as nossas vidas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós temos a revelação de Jesus Cristo. Aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Revelar é ter uma visão de Cristo. Olha, eu tenho uma experiência real de Cristo que nos leva para uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, você tem que crer que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida. Não é você aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico. Foi Deus quem nos aceitou em Cristo. Jesus disse lá em João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me recebestes, mas eu vos recebi, eu que aceitei vocês, não é vocês que me aceitam, eu que aceito vocês. Isso tem gerado muita confusão no meio do povo de Deus, porque aceitar Jesus não é bíblico. E Deus, meu querido irmão, Deus não tem compromisso com aquilo que nós cremos, que não está na palavra dele. Neste mundo há muitas vozes, pastores, líderes, muitos têm escorregado neste ponto, afirmando que nós temos que aceitar Jesus. Foi Jesus quem nos aceitou lá no seu corpo. Isso é tão maravilhoso. Deixa eu ler para vocês aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Jesus disse assim, olha: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Está vendo? Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. Isso é muito claro na palavra de Deus. E nós temos que se dobrar à palavra de Deus, não a palavra de Deus se dobrar a nós. E tem muitos que batem o pé, é assim mesmo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Receber e aceitar, a diferença é muito grande. Receber está numa atitude mais assim, por exemplo, ativa. E aceitar é passivo. Uma pessoa espiritualmente morta em delitos e pecados, ela não tem como aceitar Jesus. É como que uma pessoa sofre um acidente e quebra sua perna, está lá no chão, sofrendo bastante, chega ali o resgate e pergunta para aquela pessoa: ô moço, você que está todo quebrado aí no chão, você aceita ser atendido? Ele não tem condições de aceitar o atendimento, ele tem condições de receber o atendimento. Tanto é que quando o resgate chega, não pergunta se ele quer, se ele aceita ou não. O resgate chega e aquele que está quebrado no chão tem que receber o atendimento, senão ele vai acabar morrendo. Então, graças ao Senhor, que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu numa cruz
e nos atraiu no seu corpo, na cruz, um corpo santo, nos fez morrer e nos deu a sua vida pela ressurreição. Este é o Evangelho que liberta o pecador do seu pecado, liberta o pecador dele mesmo, porque o nosso pior inimigo não é o diabo, o nosso pior inimigo é nós mesmos, a nossa natureza perversa, a nossa natureza pecaminosa. Olha, e nós sabemos que a Bíblia fala que o ser humano é pior do que o diabo. O diabo muitas vezes fica até assustado com as atitudes do ser humano. Isso é terrível, irmãos. Então, Gálatas fala que Cristo foi revelado, capítulo 1, verso 16. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Mas em Gálatas 2,20 fala que Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, não para aqui, irmãos, porque em Gálatas 4, versículo 19, está escrito assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa carta aqui de Gálatas, ela é tão maravilhosa, porque no primeiro capítulo mostra Cristo sendo revelado. No capítulo 2, versículo 20, mostra Cristo vivendo em nós. E em Gálatas 4,19, mostra Cristo sendo formado em nós. O caráter dele, a pessoa dele sendo formada em nós. Mas Deus, pelo Espírito, não irá formar Cristo em você se você não desejar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é maravilhoso para os nossos olhos, meus queridos irmãos. Então, por que Deus nos abençoa? Para que nós sejamos abençoadores. Porque não faz sentido ser de outra maneira. Ah, porque você é muito especial, vou te abençoar e você vai continuar sendo abençoado? Não, irmãos. Deus nos abençoa para que nós sejamos uma bênção. Nunca se esqueça de que ele disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te engrandecer o nome e vou te abençoar. Mas se tu uma bênção. Bênção para quem? Abraão, ele foi uma grande bênção para mim. É uma grande bênção para você, porque ele é o pai da fé. Irmãos, que coisa linda. Imagina se Deus não nos tivesse chamado, nós, cada um de nós em Abraão. Nós, em Abraão, estava uma grande nação, e era eu e você também. Agora, tudo isso nos levou para Cristo. Isso é tão maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu claramente isso, e Paulo era um homem que se tornou um grande abençoador, porque Paulo foi um homem muito abençoado pelo Senhor. Então eu vou ver alguns textos aqui com vocês para verificar isso aqui. Então, Deus abençoa Abraão com um propósito. Deus nos abençoa com um propósito, mas qual é o propósito, irmãos? Ele nos abençoou com tudo, com amor, com graça, com misericórdia, com alegria, com paz, com bondade, com benignidade, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio. Tudo isso nós somos abençoados em Cristo. Ele nos abençoa com a sabedoria. Cristo se tornou, da parte de Deus para cada um de nós, sabedoria. Sabedoria. Então, olha como que Paulo se tornou um abençoador. Ele disse aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, claro que as bênçãos, em primeiro lugar, são para os domésticos da fé, ou seja, a família de Deus. Paulo fala assim, 2 Coríntios 12, verso 15, eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Olha que lindo, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus o abençoou, porque Paulo tinha Cristo, e em Cristo somos abençoados, para que então Paulo fosse uma bênção. Paulo amava a igreja do Senhor, Paulo amava os irmãos de uma forma tão profunda, tão grande. Paulo zelava pela igreja do Senhor com o zelo de Deus, para que ele pudesse então apresentar cada um dos irmãos como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso, minha irmã.
Atente para isso. Ele está dizendo aqui, ele se deixava gastar mais de boa vontade, como uma vela que vai trazendo luz, mas ele vai se desgastando. Se eu mais amo vocês, eu vou deixar de ser menos amado? Que assim seja, irmãos, que nós venhamos a amar os nossos irmãos, mas não importa se eles não reconhecem este amor, se ele não nos ama, nós temos que amar, porque nós fomos amados. Jesus disse isso claramente lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É o mandamento de amor que Ele deu para nós, amar uns aos outros, com aquele amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos em nós o amor de Deus, um amor infinito, um amor que tem que amar. Então, se eu amo vocês, eu não estou preocupado se eu vou ser menos amado, eu vou amar vocês. Eu tenho que amar vocês porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim e cuida de mim. E os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele nos abençoou e tem nos abençoado. Então nós temos que abençoar os nossos irmãos com o amor de Deus que está em nós. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. Mas claro, em primeiro lugar, aos domésticos da fé, aos irmãos em Cristo Jesus. Então, amados, deixa eu ler para vocês aqui mais um texto. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11, ele diz assim, olha que lindo, olha o coração do apóstolo Paulo. Aqui Paulo está abrindo o seu coração para os irmãos, para mim e para você. Ele disse assim, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Entende, irmãos? Paulo tinha um coração afetuoso, claro, irmãos, que nós sabemos que Deus tratou com as afeições naturais de Abraão, quando pediu o seu filho, o seu único filho, né? E depois a gente vai ver em outra reunião sobre as afeições naturais que tem que ser tratada. Não que ele quer tirar de nós as nossas afeições naturais, não. As nossas afeições naturais, ela tem o seu lugar, mas se elas não forem tratadas, as nossas afeições naturais ocuparão o lugar de Cristo. Ou seja, outras coisas ocuparão o lugar de Cristo, pai, mãe, filho, esposa, etc. Entende? Então, quando nós temos as nossas afeições naturais, aí sim, nós vamos poder amar com as nossas afeições naturais, os nossos irmãos também, mas que Deus seja o centro das nossas afeições naturais em primeiro lugar, depois vem a nossa família, entende, irmãos? Depois vem os irmãos e por aí vai. Mas não queira mudar o foco. Paulo fala assim para eles, olha, para vós, Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Nós amamos todos vocês, nós temos um coração dilatado, temos um coração alargado, não um coração largado, mas alargado sob os cuidados do Senhor, para acolher uns aos outros, para amar uns aos outros, com as nossas afeições naturais e, claro, com o amor de Deus que reina e governa as nossas afeições naturais, porque de outro modo nós vamos nos corromper, entende, irmãos? E o versículo 12 ele disse assim, olha, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, a emoção de vocês precisam crescer, na medida em que as emoções são tratadas, elas têm que se desenvolver e crescer, para que o governo de Cristo esteja, reinando em nossas afeições naturais. Isso aqui é muito importante, irmãos, né? Agora o versículo 12, versículo 13, ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Dilata, aumente, cresça as vossas afeições naturais, mas de uma forma santa, não de uma forma promíscua, mas de uma forma santa, adequada, maravilhosa. Queridos irmãos, como nós precisamos de crescer no Senhor, conhecendo o Senhor, para que Ele trate em nossas emoções naturais, para que então nós sejamos bênção
na vida dos nossos amados irmãos. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, ele disse assim: participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí vamos ver agora os versículos 8. Presta atenção, o que Paulo disse para Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Veja aqui, irmãos, como Paulo era um abençoador, porque ele foi abençoado pelo Senhor. Tudo suporto por causa dos eleitos. Então Paulo não se importava com ele mesmo, as suas afeições naturais foram tratadas. Então Paulo foi abençoado em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Paulo agora poderia dizer: eu tudo suporto por causa de vocês. Não me importa se vocês me amam menos, eu quero amar vocês, então vou suportar tudo por vocês que são o corpo de Cristo, a vida da igreja. Irmãos, que coisa mais linda, que coisa tremenda, que coisa extasiante. Então, queridos, porque se você analisar aquele texto de Gênesis, quando Isaac, o filho de Abraão, nasceu, Abraão começou a ser governado pelas suas afeições naturais. Abraão amava Deus e agora ele amava Isaac. Então Deus colocou a prova, porque Deus tinha que ter a preeminência na vida de Abraão. Então Deus tratou com as afeições naturais de Abraão. Abraão, você ama teu filho? Dá o teu filho para mim. Oferece teu filho para mim como sacrifício. E Abraão, com o coração dolorido, sangrando, sofrendo, ele ofereceu seu filho a Deus, e a palavra fala que ele estava pronto para matar o seu filho. Mas quando ele ia fazer, o anjo disse: não, Abraão, não te faça isso. Agora eu sei que me amas. Ô, meu irmão. Então agora Abraão poderia recolher Isaac na sua casa, na sua tenda, porque o filho de Abraão, Isaac, não iria corromper o seu coração, porque o foco das afeições naturais de Abraão estava em Deus e também em Isaac. Mas primeiro é o Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, as afeições. Aí, consequentemente, nós vamos ter um amor em afetos naturais para com os nossos irmãos, sem que isto vai nos corromper. Estão me compreendendo, irmãos? Porque quando as emoções da nossa alma, elas predominam, nós não podemos servir ao Senhor. Nós não prestamos para nada. Nós ficamos envolvidos com as nossas próprias emoções, porque Deus quer que o nosso coração esteja no próprio Deus e não na dádiva de Deus. Abraão não deveria se apegar à promessa de Deus, porque se Abraão se apegasse à promessa de Deus, como muitos se apegam às promessas de Deus, elas ficam sem o Deus. Então nós temos que nos apegar ao Deus das promessas, para que consequentemente tenhamos as suas promessas. Agora, Ele tem as suas promessas. Muitos se apegam às promessas de Deus e são exortados a isso. Vocês, povo de Deus, têm que se apegar às promessas de Deus. Eu vejo que é uma forma errada. Você tem que se apegar ao Deus das promessas. Você ficará com as promessas de Deus se você se apegar ao Deus das promessas, para que, consequentemente, você terá as suas promessas. Vocês se lembram? Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, aquele povo, ele recebeu as promessas de Deus. Então, eles não entraram na terra de Canaã. Seus corpos ficaram prostrados no deserto. Eram filhos, mas não entraram na plenitude de Cristo, que é a terra de Canaã, uma figura não apenas de Cristo, mas das plenitudes de Cristo. Agora, meu querido irmão,
quando nós nos apegamos ao Deus da promessa, também estaremos unidos às suas promessas. Lembra de Josué, capítulo 14? Josué 14, ele disse algo aqui muito interessante, irmãos. 14, versículo 10, ele disse assim, olha: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para nos desapossar como prometeu. Então, por que ele pediu, dai-me este monte? Porque ele já estava lá, mas antes de confiar nas promessas de Deus, ele confiou no Deus da promessa, pois quem fez a promessa é fiel. Então, eu tenho que crer no Deus que fez as promessas, não crer apenas nas promessas dele. Se eu crer nas promessas dele, não faz muito sentido, mas quando eu creio naquele que fez a promessa, e ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, porque Deus não pode mentir. Muitos se apegam às promessas de Deus e ficam citando aí da boca para fora, mas não se apega ao Deus das promessas. Está vendo? Depois de 35 anos, Josué estava com 85 anos, ele disse o seguinte: eu estou forte como aquele dia, porque o Senhor é aquele que me sustenta, que me fortalece. Está vendo, irmãos? Então, Josué foi um grande abençoador, porque ele também foi abençoado. O apóstolo Paulo foi um grande abençoador, porque ele foi também abençoado. Abraão foi um abençoador, porque ele foi abençoado. Deus disse que dele faria uma grande nação, engrandeceria o nome e ele seria uma bênção. E Abraão foi uma bênção para todos nós. Só você ler os relatos, ler Gálatas capítulo 3, ler Romanos, quando Paulo fala que ele foi o pai da fé. Irmãos, o que nós estamos fazendo, irmãos? Se nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais, por que nós não somos abençoadores? Nós somos muito egoístas, nós queremos as coisas para nós mesmos, nós somos cheios de nós mesmos, de rela não me toca, nós somos gente doída, nós somos gente ressentida, que a cruz venha operar nas nossas afeições naturais, tirando de nós toda a nossa birra, tirando de nós todo o nosso egoísmo terrível, para que então Cristo venha governar a nossa vida, irmãos, para que Cristo seja o nosso tudo. Vocês se lembram que às vezes muitos ficam criticando aquele jovem rico, né? Lá de Mateus capítulo 19, muito interessante. Vocês se lembram naquele episódio o que aconteceu ali? Quando aquele jovem rico chegou para o Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Depois você lê aí na sua casa, Mateus 19, de 16 até o 22. A história vocês conhecem, que aquele jovem rico ele estava muito interessado em ter a vida eterna, disse para o Senhor Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus era aquele que tem os olhos como chama de fogo. O que Jesus viu naquele jovem rico? Viu um Deus. Qual era o Deus daquele jovem rico? Mamon, a riqueza. Então Jesus disse para ele: você vai, vende tudo, dá aos pobres, você terá um tesouro. Depois vem e segue-me, terás um tesouro no reino de Deus. Então, Mateus 19, versículo 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então os discípulos disseram o seguinte: mestre, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem tem muitas propriedades, jamais vai deixar para seguir o Senhor. Então Jesus disse assim: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, a gente pensa, né, que seguindo a Cristo, nós vamos ter que perder muitas coisas. E as pessoas não querem perder
para ganhar Cristo. Elas querem ficar com as suas propriedades, com os seus negócios, com a sua avareza, né? Com as suas riquezas. Isso nos afasta de Cristo, mas essa é uma forma inadequada, porque é o desejo, né, de possuir, aliás, aquilo que nós temos, que é muito rico, muitas vezes neste mundo, fazendas, empresas, nós vamos deixar para seguir o Senhor? Jamais, irmãos. Mas também os discípulos aqui estavam totalmente inadequados, porque Jesus ele escolheu 12 pessoas egoístas. Todos nós somos egoístas, os discípulos também eram egoístas. Agora, veja aqui, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Estou lendo aqui Mateus 19, versículo 25. E disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Olha aqui, outra maneira inadequada. O jovem rico não seguiu Jesus porque era possuidor de muitas coisas, ele não queria perder. Mas aqui os discípulos: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo para seguir a Ti. O que será de nós? O que nós vamos ganhar? Percebe? Então, tanto perder como querer ganhar do Senhor são coisas inadequadas. O jovem rico tinha muitos bens, mas ele não queria perder. Então ele saiu triste porque era dono de muita propriedade. E os discípulos não tinham nada, seguiram o Senhor, diz que deixaram tudo para seguir o Senhor. E o que nós vamos ganhar, Senhor? Aí Jesus disse para ele o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono da glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Está vendo aqui? Queridos, então, muitos não seguem o Senhor por medo de perder. É inadequado isso. Um jovem rico, ele não quis seguir o Senhor, nem quis vender tudo que tem para seguir o Senhor, porque ele era dono, ele possuía, ele tinha medo de perder a sua riqueza. É uma forma inadequada. Mas os discípulos eram pescadores, a grande maioria, e pobres. E eles perguntaram para o Senhor assim: Senhor, e nós que te seguimos, deixamos tudo, o que será de nós? O que nós vamos ganhar? Isso é uma forma também inadequada. Tanto os que têm medo de perder não é adequado para servir o Senhor, e nem os que querem ganhar não é adequado para seguir o Senhor. Amados, entenda uma coisa, que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero encerrar aqui com um versículo muito conhecido de todos nós, Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Você nunca neste mundo estará abandonado. Você nunca neste mundo será desamparado, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você vá. Então, queridos, essa segunda visita de Deus a Abraão foi para abençoá-lo, para que ele fosse uma bênção. Quando cremos no Senhor, recebemos o Senhor, somos abençoados em Cristo com toda sorte de bênçãos, para que nós então sejamos abençoadores. Que o Senhor então continue nos ajudando, nos suprindo e falando conosco. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui, ouvindo a Tua palavra. Que Teu Espírito, Pai, interprete para cada um de nós e nos leve para uma vida mais profunda com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor em Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, para que nós também sejamos abençoadores. Faça isso em nós, ó Pai. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que nos ouviram nessa oportunidade. Abençoa seus lares, seus familiares, que nenhum deles venham se perder. Segura, Pai, firmemente nas mãos deles. É que eu te peço agradecido, para que Tu também frutifique a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz.